Certo. Então, nessa questão 8.20, eu peço que vocês corrijam aqui o valor das distâncias entre os pontos, coloquem 177,8 milímetros. Foi com esse valor que eu consegui fechar a resposta final, que tem no material, tá? E o valor, como está no problema de 1.778 milímetros, equivale a 1,77 m, é muita distância, né? Entre os discos. Então, corrijam esse valor para a gente refazer com essa medida. Então, basicamente aqui o procedimento também vai ser bastante semelhante à resolução desse tipo de questões. Independente do enunciado trazer ou não a potência que está sendo aplicado a uma engrenagem por meio de um motor, ou já trazer diretamente o valor do torque, né? Indiferente disso, a forma de resolver é bastante semelhante, tá? Então, primeiramente, mesmo sem fazer a leitura do enunciado, antes de fazer, né? Já faço na sequência. Mas antes de fazer a leitura do enunciado, vocês devem, a partir da figura, do eixo e do sistema que é fornecido para vocês, vocês fazerem o diagrama de corpo livre do eixo que se está estudando. Então, nosso eixo AE, vocês fazem aqui um diagrama AE, né? Colocam a representação de eixos X, Y, Z. Normalmente se faz a direção do eixo X como sendo a direção do eixo em estudo, e se coloca aqui o eixo Y e Z, né? Y normalmente também apontando para cima e Z para frente. Então, nessa 8.20, o enunciado traz o seguinte: as duas forças, eu não abri o material, seria interessante eu abrir, né? Só me dê um instante para me abrir o material aqui, pessoal. Material 4. Vocês conseguem ver a questão 8.20 na tela? Conseguem, pessoal? Sim. Certo, ok. Então, eu quis colocar essa questão para ficar melhor a visualização, né? Então, essa questão, o enunciado traz o seguinte: as duas forças de 2.224 newtons são verticais. Essa do disco B e do disco D, verticais, né, para baixo, e a força P é paralela ao eixo Z. Então, está na horizontal, paralela com esse eixo Z. Então, sabendo que a tensão admissível de cisalhamento, tal admissível, é igual a 55,2 megapascal, determine o menor diâmetro admissível para esse eixo AE desse sistema, né? Então, como eu estava comentando com vocês, o primeiro passo a se fazer é o diagrama de corpo livre para esse eixo, certo? Então, vocês vão representar aqui todos os pontos, A, B, C, D, E, no diagrama, tá? E, inicialmente, para ter um roteiro, uma sequência, eu faço o seguinte: eu estudo primeiro, né, os esforços em cada engrenagem ou em cada disco que eu tenho no meu sistema. Então, eu
eu faço o estudo primeiro nos discos. Então, essa força, começando aqui pelo ponto B, essa força que está sendo aplicada na extremidade do disco, né? Que gera um torque no disco. Então, essa força, ela é transmitida, é uma força que recai de forma transversal sobre o eixo. Tá? Então, esse 2.224 eu represento no ponto B, aplicado diretamente sobre o eixo. E aí, retirando o eixo, eu preciso representar o torque, né, que essa força provoca no eixo em função do raio do disco, certo? Então, eu represento aqui o torque, a direção, né, tendência de giro anti-horário, é o meu torque B. Depois, no ponto C, eu tenho a minha força P, que eu não tenho valor ainda. Eu tenho essa força P também vai levar a origem de um torque, só que agora no sentido horário, né? Torque TC. E no ponto D, igualmente, né? Tenho a força do 2.224 com o torque anti-horário, torque TD. Né? Então, aqui do disco D. Então, colocado esses valores, eu represento na sequência as reações de apoio. Então, eu tenho aqui no ponto A e no ponto E, eu tenho reações de apoio. Então, eu tenho... Que reações eu tenho que podem recair nesse ponto A? Reação pode ter ou não, né? Eu represento e depois eu faço o cálculo para confirmar. Né? Pode ser que eu tenha um valor igual a zero. Então, eu vou representar aqui uma reação na direção do eixo Z e uma reação na direção do eixo Y. Né? Então, vou representar aqui no ponto A uma reação A na direção de Z e uma reação A na direção de Y. E a mesma coisa para o ponto E. Uma reação E na direção Z e também na direção Y. E na sequência, então, eu determino os valores de esforços, de torque e força que faltam. Então, olhem só, esse torque que é provocado pelas polias ou discos, né, B e D, eles têm tendência de giro anti-horário. E esse disco C tem o giro é horário. Então, o somatório desses dois torques, o torque B e o torque D, tem que ser igual ao torque C. Então, eu faço aqui que o torque C é igual a TB mais TD. O que é o torque C? O torque C desse ponto C é o valor da força P que multiplica o raio do disco. Então, o raio do disco, 152,4 milímetros. Aí eu faço a multiplicação aqui, né? P vezes em metros, 0,1524. E isso vai ser igual ao torque B. O torque B é igual à força em B, 2.224 vezes o raio do disco B, 101,6 milímetros em metro, 0,1016. Tá? E o TD tem o mesmo valor que o TB, né? Mais 2.224 vezes 0,1016. Então, resolvendo, eu encontro o valor dessa força P, 2.965,33. Sim, agora estou gravando. E encontrado esse valor de P, eu consigo, na sequência, encontrar o próprio valor do torque no disco C. Então, o TC vai ser igual à força vezes o raio do disco. Então, a força é esse 2.965,33.
vezes o raio do disco, é o 152,4, né? Então, faço essa multiplicação, 0,1524. O torque em C é 451,92. Falta agora determinar o torque em B, o TB e o TD. TB e TD são iguais, porque as forças são iguais e o diâmetro dos discos também são iguais. Então, TB, TD iguais a 2.224 vezes o raio, que é de 0,1016, e isso resulta num torque de 225,96 Nm. Tá? Então, olhem que para o ponto B, CD, eu encontrei aqui em B e D, eu já tinha as forças, encontrei a força P em C e encontrei os três valores de torque para B, C e D. Na sequência, está faltando calcular quais valores? Valores de reação. Então, calculando, eu tenho que calcular reações na direção do eixo Z e na direção do eixo Y. Então, fazendo aqui o somatório de forças em Y, em Z, aliás, igual a zero, essas duas forças, RAZ e REZ, elas são iguais. Por quê? Porque o meu carregamento é simétrico, né? Essa força P, ela está localizada bem ao centro do eixo, está centrada. Então, é um carregamento simétrico, então RAZ e REZ são iguais a qual valor? Iguais a metade do valor de P. Então, esse valor de P está na metade do eixo, então recai a metade para A e a metade para E. Então, esse valor de 2.900 de P, eu divido por 2 e tenho aqui 1.482,665 newtons, certo? E agora, fazendo as reações no ponto A e no ponto E na direção Y, eu faço o somatório de forças em Y igual a zero. Também, essas reações também são iguais, RAY e REY iguais, porque também na direção Y o meu carregamento também é simétrico, certo? Então, olhem só, de A até B eu tenho essa distância 177,8, de E até D eu também tenho a mesma distância, e as forças são iguais, né? Então, carregamento simétrico, então recai para cada apoio, na direção Y, o valor 2.224 newtons. Agora, observem que todos os valores de forças, torque e forças, já foram determinados para esse esquema de corpo livre do eixo. Então, na sequência, eu traço os diagramas de momento fletor e momento torsor. Tá? Então, olhem só, essas forças na direção Y, elas tendem a girar o eixo, a fletir o eixo em torno de qual, girar o eixo AE em torno de qual eixo? Do eixo Z, né? Então, quando o RAY tá, o RAY é aplicado no ponto A, então a tendência de giro é em torno do eixo Z. Né? Então, eu começo aqui, começo com essa força RAY, determino o momento em B, fazendo RAY, que é 2.224 vezes a distância até B. Né? Então, como o sentido aqui está horário, né? Sentido horário, eu tenho um momento positivo. Então, esse momento chegou em B com valor de 395,5
43. Aqui eu já fiz direto, não representei cálculo nenhum, só anotei o valor no diagrama. Depois, o próximo valor em C, então fazendo RAY, que é 2.224, vezes a distância até C, que é 2 vezes 177,8, menos, porque esse 2.000 em B tende a girar anti-horário em relação a C, menos 2.224, vezes a distância BC de 177,8, eu tenho o mesmo valor, 395,47. Depois, encontrando da mesma forma o momento em D, começando, posso fazer aqui da esquerda para a direita, ou está mais próximo de E, posso fazer simplesmente multiplicar a reação RE vezes a distância até D, né? E eu vou ter o valor do momento em D, que também é de mais 395,43. Certo? Então, aqui encontrei esse gráfico de momentos em relação ao eixo Z. Então, eu represento aqui MZ. Agora falta o momento em torno do eixo Y. Então, essas forças aqui, essas reações RAZ e REZ e a própria reação P no ponto C provocam um momento com tendência de giro em torno de um eixo vertical, que é o nosso eixo Y. Então, eu represento aqui como sendo o momento MY. Então, como eu tenho apenas 3 forças, o meu momento máximo, então, eu vou multiplicar aqui pelo a reação vezes a distância até o ponto C, e o meu momento máximo vai se encontrar em C. Então, multiplicando a reação RAZ, que vale 1.482,665, vezes a distância, que é 2 vezes 177,8, eu tenho aqui menos 527,24. Por que eu coloquei 500? Porque a tendência de giro é anti-horária, né? Se eu olhar o eixo, olhar para o sentido da origem do eixo Y, então a tendência de giro em relação a C é anti-horária, por isso negativa. Observem que o sinal aqui, na verdade, importa só para fazer a representação correta, mas não vai interferir porque esses valores vão ser elevados ao quadrado, né? Então, indiferente de ser positivo ou negativo, o resultado vai ser o mesmo, mas só para representar de forma correta. E agora, por último, falta o momento torsor. Então, o momento torsor está girando em torno do eixo X. Então, vou ter aqui um Tx, também dado em newton-metros, né? Então, começo aqui no ponto A sem nenhum torque. Então, vou de A a B com valor zero. Chegando no ponto B, o meu torque passa anti-horário, né? Porque eu estou olhando para a origem do eixo de um ponto positivo de X para a origem. Então, é anti-horário. Anti-horário negativo, então vem o momento TB, eu calculei aqui, né? 225,96. Então, vem negativo. Vai de B até C com o valor negativo. Em C, eu tenho o torque TB, aliás, TC, que vale 451,92, então está no sentido horário, então contrário, né, positivo, então vai dar menos 225,96 mais 451,92, que vai para mais 225,96. Então, de C até D, vai constante esse valor, e chegando em D, o valor TD, que é o mesmo 225,96, só que com sentido negativo, vai levar esse torque para zero em D. E de D até E, o eixo segue sem torque. Tá? Então, a seção crítica que eu preciso determinar, eu preciso verificar de todos os gráficos
os maiores valores. Então, vou pegar o ponto que tem os maiores valores, que me conduz a essa expressão da raiz quadrada ao valor máximo. Então, aqui está bem nítido, né, que o ponto C é o que vai me fornecer o valor máximo, porque aqui eu tenho o máximo em C para esse diagrama, o máximo em C para esse diagrama e também o máximo em C para esse diagrama. Então, elevando os dois primeiros momentos fletores ao quadrado dentro da raiz e esse momento torsor ao quadrado dentro da raiz, somando, extraindo a raiz quadrada, eu tenho esse valor 696,705, tá? E, pessoal, vamos encerrar. Nossa conexão vai cair já em seguida. Então, vamos encerrar e eu vou passar uma nova. Só esperem fazer a gravação, demora um pouquinho, tá? E eu vou passar um novo ID para vocês, para a gente